Oi, eu sou o Fábio. Eu sou Larissa. E esse é o Coisas de TV que está em mais uma retrospectiva presencial. Não, é Não, presencial, como vocês podem ver, a gente tá separados. 2 vídeos a gente não conseguiu gravar, presencial, porque eu fiquei doente, eu não consegui viajar mais. Deu meu limite de viagens, eu tive que ficar em casa me resguardando. Então aí a gente gravou esses 2 remoto, e aí ano que vem a gente grava mais vídeo presencial e é isso. sim. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as tretas televisivas desse ano de 2025, porque onde tem pessoas, tem confusão, né? Onde tem gente tem problema, já diria um grande amigo meu. E é isso. Então, essas tretas mostram que mais do que nunca, onde tem gente, tem problema e tem muito problema e tem treta, mas treta é bom, treta a gente gosta de ver, a gente se diverte. Então, a gente vai falar Principalmente um quando a pouquinho gente não sobre está elas. envolvido. É, exatamente. Então, quando a gente pode ver a treta dos outros, é maravilhoso. A gente vai ver logo depois da vinheta. Temos aqui, a gente vai listar as tretas e vai fazer comentários breves, como por exemplo, já no começo do ano, saiu a notícia que Ana Maria Braga ia se aposentar. Você acredita nisso? Eu nunca vi essa Acredito. notícia na minha vida. Não, acredito. E essa eu acho que pegou um pouco mais, que foi no comecinho do ano, eu lembro que eu falei sobre isso. Mais uma vez o Lobianco, né, ele aposentou a Ana Maria e deu uma treta bem grande, porque, ele falou que já estava certo que ela ia sair, e a Ana Maria tem um monte de contrato publicitário que só existe por causa da Ana Maria no Mais Você. E aí as empresas começaram a entrar em contato com a Ana Maria, os funcionários que ficaram morrendo de medo de serem mandados embora porque o programa ia acabar, e aí O ela deu Louro uma Mané já mandou um zap na hora pra ela, pois como é. assim, né? Esse tipo de E coisa. aí ela teve que fazer ela deu um coió, né, ao vivo, falando que ela não planejava se aposentar tão cedo e que as pessoas tinham que ser mais responsáveis com esses boatos, porque a equipe dela tinha ficado, eh, com medo, óbvio, né, e tal. Então foi bem no começo do ano, e aí muita gente começou a falar que ela devia se aposentar mesmo, foi um momento, foi um momento. Pois é. Curiosamente, ninguém cobra aposentadoria de homens velhos na televisão, né? Não, né, inclusive querem que eles continuem trabalhando pra sempre, né, tem uns aí que estão todo respeito, caindo aos pedaços, aí aparece lá uma pessoa: "Ai, ele podia voltar a fazer novela". Às vezes não podia, porque não consegue mais, é isso. Mas Ana Enfim, né? Maria não, Ana Maria não pode. Tópico fixo, o jornalista anunciando a aposentadoria da Ana Maria Braga e também Tópico anunciando fixo. coisa da Eliana. É tópico fixo, gente. Eu acho que ano que vem a gente vai falar de novo que a Ana Maria teve que se pronunciar quanto à aposentadoria dela. E aí, esse ano também a gente teve a demissão de Rodrigo Bocardi da Globo. Para você que, por sorte, não está em São Paulo e vê pouco o Rodrigo Bocardi era o apresentador do Bom Dia São Paulo, o programa diário, o jornalístico diário das manhãs da Globo. E aí ele foi demitido da Globo porque supostamente ele tinha uma empresa em que ele supostamente prestava assessoria a pessoas que supostamente precisariam dar entrevistas para a Globo, né? É, ele fazia serviço de media training, supostamente ele fazia serviço de media training, pra pessoas que iam dar entrevista pra Globo, especialmente, tipo, políticos, pessoas, assim, que de fato precisariam de um media training. E aí ele foi demitido, negou, tal, mas enfim, né, caso de compliance lá e foi demitido. O que eu achei mais interessante é que ele não conseguiu, porque normalmente um jornalista quando sai da Globo consegue um emprego até com razoável facilidade, né? Mesmo que seja num veículo não muito tradicional. O Tramontina saiu da Globo, foi pro Flow, esse tipo de coisa. Mas o Bocardi nada. Chegou a ser ventilado que ele poderia ir pro SBT ou pra Jovem Pan News Não e os foi, né? canais não quiseram, né? O máximo que ele É. fez foi ir no show do Milhão de Celebridades pra passar vergonha. Pois é. Perdeu tudo morando de aluguel, né. Perdeu tudo mesmo, porque teve um negócio lá ainda que, tipo, lembra que ele estava devendo ele ficou devendo imposto, ele teve que pagar, e aí ele falou que enfim, ele falou que isso não era dinheiro. "Ai, não, isso é mentira, isso aí pra mim é um troco". Olha, Bocardi, foi um ano difícil para o Rodrigo Bocardi, espero que ano que vem ele, né, enfim, ele vai ter que dar um jeito nisso daí. Outra notícia que a gente tem que comentar aqui foi da atriz Júlia Gomes. Você conhece Júlia Gomes, assim, de nomes? Que fala Júlia Gomes. Não, Você não não. lembra, né?
Mas a Júlia Gomes, ela fez a Marianne de Chiquititas, da versão recente, que era a vilã da novela, que tentava assassinar a Millie das formas mais absurdas possíveis. E aí saiu eu acho que ela foi em entrevista para podcast, eu não lembro, mas a Júlia falou que ela se sentia excluída das outras atrizes do elenco, que as pessoas não tratavam ela bem lá nos bastidores da novela. E esse é o tipo de treta que as pessoas começam a prestar atenção, começam a pensar, nossa, tadinha dela, crianças podem ser pessoas muito más, né? Às vezes. E aí o que aconteceu? As outras chiquititas deram também depoimentos e mostraram que a Júlia Gomes agia às vezes como a própria Mariana nos bastidores. Então aí todo mundo veio falar, não, gente, ela era uma maldita. É o que as pessoas estavam falando. Pois é, às vezes se a gente não se pronuncia, é melhor pra todo mundo, né? Se a gente fica quieto. Ah, fizeram uma fofoca sobre mim. Às vezes é melhor, ó, boca de siri, que aí as pessoas não descobrem quem você é. Tipo, sei lá, o Francisco Bosco, quando foi, né, o grande filósofo aí, que se tivesse ficado quieto, ninguém tinha descoberto que ele era um grande esquerdomacho da pior qualidade. Mas foi falar, aconteceu. Mas eu achei injusto com a Júlia, porque ela é atriz de método. Ela estava É já igual nos a Grazi, né? bastidores. Sim. Então saiu a notícia que a Grazi, notícia mais nova até, que a Grazi estaria supostamente sendo arrogante com pessoas da equipe e nos bastidores. É atriz de método, ela é a Arminda, tá sendo a Arminda agora. É isso. A Júlia também é atriz de método. Pessoas que são punidas por exercer bem o seu trabalho. É, eu acho que é isso. Às vezes, né, todo dia prendem um Lula. É isso. Aí também teve tretas da novela Mania de Você, que sim, existiu neste ano de 2025. Teve bastante uma mulher dentro de uma boia. E aí a primeira Teve. treta que a gente tem que trazer aqui é do Nicolas Prates. Porque ele foi eliminado da novela, tal como um eliminado de BBB. Ele não chegou. Ele era protagonista masculino. E ele não chegou ao final da trama, porque o personagem dele morreu na praia. Literalmente, né? Ele tomou um tiro do Literalmente. Ele Molina na tomou um tiro na praia. praia. É. Então, essa história do Nicolas Prates foi muito simpática. Eu lembro que eu amei cobrir na época, porque ele saiu e aí ele postou uma foto com a música Livre Estou, do Frozen. Livre Estou, Livre Estou. E aí as pessoas começaram a falar que era indireta, né? Porque, tipo, enfim, ele teria saído da novela, né? Muitos boatos, na verdade, de que o Nicolas Pratt já estava descontente com os rumos do seu personagem, que ele estava tendo pouco espaço. De fato, né? Ele foi comido pelo Mavi na novela, né? Tipo, era só a novela, era a novela do Chai Suede, basicamente. E aí ele postou isso. E aí depois, eu não lembro se era o mesmo post ou se ele fez um outro texto, que ele escreveu assim, todos nesse. Não, ele postou um stories com o livro Estou, e aí depois ele fez um texto que começava assim: todos nessa novela foram guerreiros. Ou E seja, aí, Nicolas Prates e pô, seus perdigotos atacaram Mania de Você, né? sim, sim. É, coitado, né? E aí agora ele tá livre, realmente ele está livre, mas vai estar na novela Nobreza do Amor, muito em breve. Quem também, infelizmente, não está livre é a Adriana Esteves, que aparentemente estava descontente nos bastidores de Mania de Você, porque, né, sua personagem foi vendida como um grande mousse e também não foi, foi comida pelos outros personagens, né? Não, gente, metafórica, não, Hum, não no sentido que vocês pensaram de bobagem. A personagem dela teve o espaço eclipsado pelos outros personagens. E também imagino que teve uma descontentação da própria, porque ela sentiu que ela estava fazendo a mesma repetição. Porque ela tá há 10 anos fazendo a Carminha de novo. E aí, sei lá, ela saiu, deu a declaração aí de que não voltaria para novelas. E aí, o que aconteceu com ela? O que aconteceu é que diz que ela teve uma época ali nos bastidores, mais pro final, é que ela ficou muito descontente. Então teve uma. Vocês lembram que a Mércia também foi parar com uma história de pendrive, que o João Manuel ele é hiperfocado nisso. E aí ela tinha que ficar falando desse raio desse pendrive do Molina, o pendrive do Molina. E aí diz que teve um dia que ela pegou e falou assim: Meu, se eu tiver que falar pendrive mais uma vez, eu saio daqui. Mas foi meio uma coisa assim, tipo, supostamente ela teria ficado muito brava pela repetição constante da palavra pendrive. Teve a cena da delegacia. A cena da delegacia foi tudo também. Foi um grande momento de Mania de Você. Que era o dia que o Mavi vai lá e vai falar que ele é culpado pelos crimes. Taraná. E é uma cena dramática, né? Taraná.
Só que, diz que nesse dia, o ar-condicionado do estúdio não estava funcionando, então todo mundo teve que gravar no calor. Diz que o Chai Suede foi começando a ficar irritado, todo mundo lá, porque, tipo, naquela época tava tendo uma onda de calor. E aí, assim, bem no começo, ali em março, realmente estava tendo uma onda de calor muito forte. Imagina no Rio de Janeiro, gravar sem ar-condicionado. E aí diz que também a Adriane Esteves não gostou dessa cena, porque assim, tava o Chá e a Agatha num tom dramático e o dela era comédia. Tipo assim, era aquela coisa meio debochada. E aí diz que ela falou que ela não tava conseguindo se concentrar, que não tava legal. E outra coisa que também aconteceu nesses bastidores é que diz que a Adriana tende a querer controlar algumas cenas e Ah, é meio refazer Cauã? meio Cauã. Inclusive, eu tava vendo um podcast do Chai Suede, que ele fez uma entrevista pro Globo, e aí ele tava falando disso, que a Adriana, quando ele ele tava em Mania de Você, e ele falou que a Adriana, quando ela vê que o negócio não tá dando certo, que não é bom, ela faz isso mesmo, diz que ela vira e fala assim: "Vamos tentar de novo, vamos", sabe. Ela usa uma frase que agora eu esqueci. E aí diz que eles fazem um negócio que meio que não estava previsto na cena. O Shai falou isso achando muito legal, divertido, somos amigos. A grande Agora, atriz Adriana Esteves a fazendo grande isso, legal, atriz né? Vamos e ele é lá. super amigo da Adriana, tal, né, eu imagino que pra eles deve ser bom, mas eu imagino que para o diretor, às vezes, ou pra povo que tá lá no set, deve ser um saco, fala: "Porra, caceta". E diz que dava muito certo, e de fato dá certo, a gente via que ele e a Adriana Esteves tinham uma sinergia muito doida na cena, mas assim, eu acho que deve ter dado confusão. É isso. Nem a Adriana Esteves saiu feliz dos bastidores de Mania de Você. E aí, ela já foi devidamente punida pela Globo, porque ela agora está escalada para fazer a Carminha de Avenida Brasil 2. Avenida Brasil 2, coitada, né. Ainda, conectando ainda, porque o nosso roteiro é sempre muito bem conectado, gente. Falando em Sim, Carminha, eu vamos lembro de de Max. Max. Porque o Max, na verdade, Marcelo Novaes, ele namorava a Saori. Não a reencarnação da deusa Atena na Terra, e sim uma influenciadora digital chamada Saori. E aí teve um motivo de término deles. E o término foi exposto pela própria Saori em suas redes sociais, né? O que a Saori acusou? Acusou que o mestre Ares jogou uma flecha na maçã dela? Não, o que aconteceu foi o seguinte, Saori descobriu que ela tinha terminado com o Marcelo Novaes, porque ele deu uma entrevista pra quem falando que ele tinha terminado com ela. E aí o que ela Quem fez? nunca? Qualquer influenciador faz quando acontece né, se pronunciou nos stories. Ela escreveu a seguinte frase, eu amo esses stories. Como muitos de vocês já viram na entrevista que acabou de sair com o Marcelo para quem, nós não estamos mais juntos. É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão comunicada por telefone há pouco tempo, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele. Não espere empatia de alguém que termina uma relação de 3 anos por telefone. Expõe tudo publicamente dessa maneira, mas espero que vocês consigam compreender que estou passando por um momento difícil. O curioso da época é que muita gente ficou a favor de Saori, falando que Marcelo Novaes é um machista por querer controlar o corpo de sua, então, mulher, né? Sua cônjuge. Enfim. E aí a gente. A notícia era isso. Mas aí a gente veio a conhecer a Saori na Fazenda, né? Porque ela foi uma das participantes da atual edição da Fazenda. E aí, eu não tô acompanhando. O que você tem a dizer sobre Saori? Uma pessoa, no mínimo, complicada, assim. Só vou soltar isso. Cara, aquele grupo da Saori é um negócio impressionante, assim. Primeiro que ela tá ficando com o Dudu Camargo. Daí você já tá, tipo, daí você já tira. Ela entendeu que ele vai ganhar um programa e ela resolveu ficar com ele. E o lance que eles fazem com a Duda Wedlin eu acho bem tosco, assim. O que a Duda fez na Fazenda foi ficar com 2 caras, que não é, tipo assim, nada que o alemão não tenha feito, ficando com as 2 ao mesmo tempo até. Isso é uma sexta-feira normal no Brasil. Exato. E aí, assim, ai, sabe, chamando ela de puta pra baixo. Então, assim, e aí essa Ori é uma das grandes, que ama falar que ela está fornicando, que ela vai fornicar, tipo, que tudo que ela então, assim, é meio estranho, né, não tinha ficado tão triste, porque o seu ex estava querendo controlar seu preenchimento nos glúteos e agora você vai controlar com o que a menina tá fazendo ou não tá fazendo embaixo do edredom, sendo que ela é maior de idade, com o cara com quem ela tá no programa há mais de um mês, inclusive. Filha, né, eu não consigo mas é um ótimo assim, né, causa, né, mas é uma pessoa, no mínimo, complicada.
Marcelo Novaes, inclusive, que não volta pra Avenida Brasil 2 porque seu personagem está morto. Morreu. A gente espera que não, né? Que, como eu disse, em Eta Mundo Melhor 2, né? Também. Eta Mundo Melhor 2 não, Eta Mundo Melhor. Realmente a gente que já tinha ido 10ª melhor e voltou, né? Sim. Falando sobre pessoas que vão e não voltam mais, nós temos os eliminados do MasterChef Brasil. Porque a temporada Amadores este ano serviu muito entretenimento, com um grupo de pessoas que não tem medo de sacrificar a própria imagem pública em prol do nosso entretenimento. Eu acho isso muito lindo, na verdade. E tinha um grupo que estava perseguindo a participante Daniela, que, segundo eles, era uma pessoa terrível que falava absurdos nos bastidores. Bastidores esses que não eram televisionados para nós, então nós não apenas... Não tem lounge, né? Não tem lounge. A gente apenas via ela cozinhando bem. Então, tudo que eles faziam só o quê? Coisas muito interessantes, sim. Sim. Eu gostava da diva, desculpa. Eu também gostava. E aí, o que aconteceu? Ela foi derrubando um a um. E, em especial, uma pessoa desse grupo foi Sofia, que foi muito detonada na internet, não só por essa rivalidade que eles criaram com a Daniela, mas também por ter sido muito escrota com a Flavinha no começo do programa. Que elas fizeram uma prova em dupla, a Flavinha foi abraçar ela, e aí ela não quis o abraço, não sei o quê. E depois veio pagar de coitada e gravou vídeo ainda com cabelo molhado e camiseta branca, né? Não, o vídeo do TikTok dela é algo, assim, simpaticíssimo. Porque ela jurou, né, que ela ia conseguir dar a volta. E aí ela gravou um vídeo lá, tipo... e era um vídeo... Isso, gente, evitem, tá? Eu vou dar aqui um media training pra vocês. Fez merda na internet. Você precisa Você quer se comunicar? Primeiro evita, porque não vai dar certo, em geral. Cala a boca. Evita, cala a boca, espera as pessoas esquecerem. Mas se você quiser muito... Pelo amor de Deus, não me escreve um roteiro e vai ler do TP. As pessoas percebem, fica ridículo, dá pra ver. E a Sofia fez isso. Dá pra ver que ela tava lendo um texto. Então, assim, se você quer se desculpar e você escreveu um texto, ótimo, mas leia esse texto 30 vezes até você decorar e parecer que você tá falando aquilo com o seu coração e não foi uma pessoa que escreveu pra você. O chat GPT, ou posta o texto, provavelmente. Né? Posta, Porque, olha, é muito feio. Tipo, quando a pessoa vai pedir desculpa e você vê que ela tá lendo um texto que foi previamente escrito. Mas é que eu não sei me comunicar direito. Eu também não, em geral. Mas até isso você aprende. Então, assim, você precisa se desculpar. Pelo amor de Deus, não faça isso. É só a dica que eu tenho. Ainda sobre tretas envolvendo Masterchef também, nós temos aqui a confusão da Paola Carosella e a blogueirinha. Que a Paola participou do De Frente com Blogueirinha, o programa de entrevistas da Blogueirinha. E aí rolou uma questão ali em que a Blogueirinha fez uma piada com a filha adolescente da Paola. E aí o que aconteceu? A Paola depois falou um monte na internet, deixou de seguir a Blogueirinha se desculpou lá, não sei o quê. E essa é uma treta que é muito delicada, porque adoro a Blogueirinha, mas... às vezes, no ao vivo, você pode acabar passando um pouco da piada. Acho que não deveria ter realmente falado da filha da Paola. Ao mesmo tempo que eu acho que a Paola alongou muito mais essa treta e levou essa treta a muito mais lugares do que só o que apareceu ali na internet. Aí virou o assunto do gossip do dia, da Rainha Matos e tudo mais. E mais gente está sabendo da filha que ela tava lá. Então, tava escondendo. Enfim. Eu acho que é isso. Você tá falando ao vivo, solta coisa que você não devia soltar. Não tem como editar. Tanto é que a blogueirinha não faz mais o programa ao vivo. Depois da Paola. Que é uma coisa que acontece. Você tá falando ali, você solta uma piada que entre os seus amigos seria ok, mas você, pra milhões de pessoas, com uma pessoa pública, não é ok, né? Falando de uma pessoa que você não conhece. De novo, outra dica que eu dou pra vocês. Deu polêmica na internet, esquece essa porra. Não tem que fazer texto. Porque, assim, as pessoas, em geral, elas não estão sabendo, tá? Tipo assim, só sabe ali dentro daquela bolha. Se você vai lá e faz um texto no seu Instagram, o gossip do dia vai pegar, a Rainha Matos vai pegar. Isso daí vai subir muito mais do que você gostaria. De repente, a sua cara está na Sônia Abrão. Já me aconteceu. Por causa do Lucas Lima, que não sabe calar a boca. Então, assim, é isso, cara. Então, tipo, o que estava eu no meu Twitter, essa é a mesma coisa que aconteceu com a Paola. Estava eu no meu Twitter falando, nossa, agora que o Lucas terminou com a Sandy, ele fica indo no São João da Thay. Ele não jamais faria isso quando estava com a Sandy.
Ok, não estou dizendo que a Sandy controlava ele, estou dizendo que, enfim, não é uma coisa que Sandy e São João da Tai me parecem coisas completamente díspares. Eu sou uma pessoa que não sou pública. O que ele fez foi lá responder. Alguém tenha. E aí ele foi lá responder, e aí as pessoas viram, óbvio, porque isso sai da bolha. E aí ele foi parar no gossip do dia, e agora ele teve que ficar explicando o relacionamento dele com a Sandy, que se ele tivesse ficado quieto, ele não teria parado na Sônia Abrão. Ficou muito pior pra ele do que pra mim. É isso, da Paola eu acho que foi a mesma coisa. Ela ficou chateada, eu entendo total. Mas assim, fala com a blogueirinha e fala: olha, não gostei. Você podia postar uma desculpa, ou você podia, né, sei lá, né, enfim, se retratar, alguma coisa do tipo, não sei. Agora, aquele texto que ela fez, aquilo saiu de uma bolha de uma maneira tão grande que eu acho que a filha dela ficou mais exposta, porque esse eu acho que é o grande problema. Porque se E tivesse era o ficado ali na. objetivo, né? O objetivo era proteger a filha, né? Então Eu acho acabou. que ia ter passado, sabe? Agora, ela falou sobre isso, eu acho que deve ter gente que nem sabia, nem tinha pensado nada sobre a filha dela e depois começou a pensar. Eu acho que aí é que tá a questão. Às vezes a gente tem que pensar bem no que a gente escreve. Na hora da raiva, o que você escreve na internet. Às vezes é melhor deixar. Eu acho muito engraçado que a gente não pensa, a gente só foi botando, listando no nosso roteiro as tretas, e eu estou vendo conexões, como por exemplo, expor crianças na internet é o nosso próximo assunto, porque a separação de Zé Felipe e Virgínia. Olha só, Que já, eles se né? separaram. Já fiz minha corrida, já levei a Maria Lelícia no hipismo, já comi uma maçã. E é isso, né? Eles separaram, aí o Zé Felipe foi pra Ana Castela e a Virgínia foi Pro Vini pro Vini Júnior. Júnior. Eu escrevi aqui brincando Tigrinha no roteiro, eu tô me controlando pra não falar isso, mas é assim, a Virgínia. E aí já pulo pra outra treta que aconteceu muito recentemente, que na festa de fim de ano do programa dela do SBT, ela saiu sem tirar foto com os colaboradores que tinham topado uma permuta em troca de uma foto e um post com ela. E aí rolou um grande barraco, né? O SBT tá tendo que contornar isso e pagar a festa. É, aí não, dizem que ela não sabia, né? Que foi uma pessoa lá que falou: olha, vocês vão tirar foto com a Virgínia, ela não sabia de nada disso. E zarpou sem saber. Não sabemos, né? Não dá pra também. Sim. Mas Não eu sabemos. acho muito curioso como tudo que acontece de confusão tá ao Não é redor culpa dela, dela, né? né? Não é culpa dela. Eu acho bonito também. Incrível. Pessoa mais vítima de mal entendido do Brasil é a A nossa pessoa que querida está em Virgínia. todos os cantos, até o Diva Depressão falou no vídeo deles. Ela tá em CPI, ela tá no meio do futebol, ela tá no meio das fofocas, tá no meio do samba, ela tá tudo. E toda a confusão tá rodeando ela. É incrível. Não consegui criar um gancho para nosso próximo assunto, mas a Glória Pérez foi demitida esse ano da Globo, né? Ela tinha um contrato para fazer uma Foi, deu novela uma. Rosa dos Ventos, e aí ela foi retirada porque a Globo supostamente não teria gostado do roteiro da novela dela e ela não estava disposta a mudar. A novela ela que ela ia abordar sobre aborto. Aí deu uma confusão, a Globo achou que não era boa a sinopse, e aí ela deu uma entrevista pra. Foi pra Folha, né? Eu Qual acho. foi o quem? Não lembro. Acho que foi pra Folha. Falando sobre a situação toda e, enfim, que ela. Até falando sobre a sinopse e tudo mais, e dizendo que ela se sentia muito injustiçada pela Globo, e que aí ela não queria mais. Tipo, que a Globo falou, né? Se você quiser apresentar um outro projeto, a gente vai avaliar. Ela falou que não ia apresentar projeto nenhum. E aí um amigo dela soltou também a, a sinopse inteira da novela, e aí a gente até tem um vídeo aqui explicando Sim. essa treta aí com mais detalhes. Recomendo ir lá, porque a gente falou bem detalhado de tudo, deu nossa É, opinião e etc. E também a gente vai ter que dar opinião nesse próxima treta, porque a Mad do Corrida das Blogueiras 7 saiu comprando briga com todas as fanbases possíveis na internet. E ela está assim. Enfim, a Mad é o momento, ela é o acontecimento, é um dos protagonistas da Corrida das Blogueiras 7. Talvez não pelos motivos certos, né? Aí, cara, Agora eu você acho pode que falar, né? Porque nosso vídeo de retrospectiva de reality foi gravado antes de você ver a Corrida das Blogueiras. é, Agora você pode falar sobre a Mad. ela é jovem, né? O que eu tenho pra falar sobre Média é que ela é jovem. Ela tem 21 anos, é isso? Eu acho que é, né? Ela tem 26. Então não é tão jovem. Quem que tem 21? Ela tem... não sei quem tem 21. Alguém tinha 21, eu não lembro quem. Mas a Mad tinha Será que a 26. Mani lê?
É Eu acho que, possível. eu Ou é não sei, alguém, ó, Solita? Não sei. alguma delas era novinha, né? Então não é tão jovem nós pra ficar caçando treta desse tanto, É, não, né? 26 anos já dava pra Já ter uma deu. noção de realidade um O pouco mais, córtex querida. pré-frontal. Mas eu gosto, ela é delulu total, né? Ela vive na realidade dela. Só que qual que é o problema dela? Assim, ela não é Jordan Vicente, né? Que vive na realidade dele, só que não entrega nada. Ela entrega, né? A gata é boa de É. Aí ela prova. vai longe. Ela vai longe, ela tá ali, ela sabe maquiar, ela sabe fazer uma agenda, ela sabe customizar uma roupa. O que dá pra ela, um papel crepom e um sonho, essa menina faz miséria. Então, assim, infelizmente é o que é, né? É. Mas eu não sei, Na prova de atuação de novela, ela apareceu muito. Talvez porque ela mesma editou as cenas e colocou mais cenas dela do que das outras pessoas. eu acho que ela é muito egocêntrica, esse é o problema, né? Ele é muito egocêntrico. Mas, sei lá, é entretenimento. Eu acho que é isso. Reality precisa de uma pessoa egocêntrica. Desde Juliette, a Davi Brito, todo mundo que é egocêntrico vence. Eu gosto, sabe, não tô falando mal da Juliette, mas que ela era super egocêntrica, ela Do era, né? Davi Tipo, Brito, ela tá falando mal, gente. Mas Davi Brito eu estou falando mal. Estou falando mal mesmo. Gostaria que esse homem nunca mais aparecesse na minha internet. Eu não pago internet pra ser irritada pelo Davi Brito aqui no meu celular, que eu mesma paguei. Mas é isso, você tem que ser egocêntrico. Eu acho que se você não transforma tudo sobre você, como é que você vira protagonista, né? Então, é isso. E é com esse pensamento que a gente vai agora para nossa propaganda do clube de membros. Com licença, Fábio e Larissa, estamos aqui, Fábio e Larissa, para comentar sobre o clube de membros, que é a forma como vocês podem contribuir ainda mais com o canal, não só assistindo os vídeos, mas também podendo acessar a benefícios extras, né? No plano Valsir, por exemplo, você tem acesso aos nossos vídeos, todos os vídeos com antecedência. E também você pode participar do nosso novo jornal, que é o Jornal dos Membros, o Jornal da Fofoca, em que a gente faz apenas fofocas, já que agora o nosso jornal Coisas de TV é ao vivo. Aí a gente fala do quê? Baixaria, surto, fala mal de famoso, tudo, a gente reage a vídeo, então é uma coisa divertida e os membros gostam. E se você faz parte do Plano Maneco, você tem acesso a todos esses benefícios, mais 2 vídeos extras todos os meses, vídeos que são maiores. Aí tem vídeo de react, vídeo da gente comentando seriamente. A gente recentemente fez uma reunião de condomínio com os membros, a gente também já reagiu peças de dramaturgia de emissoras muito ruins. É isso, se você quiser saber mais, só dá uma olhada aqui embaixo que tem todas as informações e a gente jura que vale super a pena. Agora vamos voltar para a retrospectiva. Voltamos agora da nossa propaganda de clube de membros. E agora a gente tem um bloco especial, mas não muito longo, em que a gente vai falar de Vale Tudo. Porque foi um aglomerado de confusões essa novela, começando já antes da estreia, porque a senhorita Manuela Dias deu uma entrevista à Folha de São Paulo e deu entrevistas falando que não era mais cool falar mal do Brasil, demonstrou uma certa falta de percepção de como a novela funcionava antigamente, um leve desrespeito às pessoas que escreveram lá, e aí já levou a opinião popular a ficar contra a novela antes de sua estreia, né? Sim. Inclusive, a gente tem um vídeo analisando essa entrevista, então você pode ir lá já Foi um dos trazendo vídeos mais assistidos mais do ano aqui do vistos, né? canal. É isso. Ela começou com o pé na porta, falando que a Heleninha não era tratada como. Que o alcoolismo em 1980 não era doença. Já começou bem. Ela já Falou começou. muita coisa legal, gente. Foi bem legal. Ela já É começou com sempre carinho bom da dar torcida. microfone pra gente, assim, pra falar coisas assim que a gente tava precisando ouvir um pouco. E aí também nas tretas de Vale Tudo, a gente teve. Também tem vídeo no canal. Nossa, a gente cobriu muito Vale Tudo, né? A gente tem muito vídeo dessa novela. Muito. Tudo que a gente for falar aqui, a gente tem vídeo falando disso. Porque a Bela Campos teve uma treta com Cauã Raymond, que supostamente não, já falaram que aconteceu isso, né? A Bela Campos Uhum. teria ficado incomodada que o Cauã Raymond estava meio Adriana Esteves das ideias, estava querendo dirigir as coisas lá e ela não gostava. Aí vazou que ele gosta muito de falar tocando e Humberto Carrão não gosta. É o Então contrário. Não, é o contrário, né? O Humberto Carrão gosta de falar pegando e ele não gosta, aí eu fiquei a favor do Cauã. Aí viralizou até o lance dele ter odor muito forte, né? Por não usar desodorante. E aí ele diz que é isso. Você está incomodada com o cheiro de homem? Ah, testosterona. Vários desdobramentos, né? E diz que teve um tempo que eles não conseguiam gravar juntos, aí, tipo, fizeram umas cenas separadas.
Teve todo um esquema de gravação na época que eles estavam bem brigados e tal. Tanto é que César e Maria de Fátima não se tornaram um casal. Ricardo Teodoro entra aí como Lavín pra ficar meio que no meio de campo entre os dois. E diz que no final da novela, mas pro fim eles já estavam mais ok aí, numa relação de trabalho ok, mas o Cauã não apareceu em nenhuma festa do elenco, né? Lembrem disso, tem essa. Toda vez que tinha uma festa do elenco, magicamente o Cauã tinha um compromisso em outro lugar e ele não podia comparecer. Mas saiu até em notícia que eles ficavam compartilhando músicas. Ouve música tal, teve esse lance também, né? Ele e a Bela, né? Eu acho que é isso, gente. Você brigar com pessoa do trabalho acontece, né? Mas você tem uma relação profissional, né? Não dá pra ficar. Eu não vou falar com essa pessoa. Tipo, não tem como. Acho que é Contrato, né? Você tem um impossível. contrato. Contrato. Tem que ir, fia. É contrato. Já diria Luiz Quevan. Outra treta que aconteceu em Vale Tudo foi da Paola Oliveira. Nossa, com quem que ela brigou? Com quem do elenco ela brigou? Ninguém. Ela Com brigou, Ana na Luísa verdade, Santiago. Ana Luísa Santiago, a colunista da coluna Play, que deu nota 0 para cenas da personagem Heleninha embriagada. Segundo a colunista, ela falou, não tá fazendo bem feito. E aí a Paola Oliveira ficou muito irritada, e aí outros atores foram se posicionar para defender a coitada que só foi criticada pelo seu trabalho. Tava ruim mesmo, com todo respeito. Eu acho muito engraçado que, assim, ela falou, tipo, né, que ela não liga pra críticas. Ela fez um vídeo pra falar que outra que eu também Outra, fui ela muito foi de Sofia. contra. Ela fez um roteiro horroroso. Dava pra ver que ela tava lendo. Aquilo lá foi péssimo, aquele vídeo foi vergonhoso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu fazer roteiro, saiba falar o roteiro pra parecer que não foi você, se não foi escrito. Inclusive, aqui, a gente até passa um pano pra Sofia porque ela não é atriz. Agora, É. Paola Oliveira é atriz. Você devia ler um texto Não. melhor, né? Nossa, era um texto super tosco, assim, uma coisa feia mesmo, desculpa, Paulo. E aí depois ela melhorou. Curiosamente, ela parou com o tique no cabelo que no Nota Zero tava falando, que era aquele, né, aqui assim, que ela fazia uma coisa meio Mônica Martelli, né? Total, amor, total. E, enfim, ela melhorou. Inclusive, no final da novela, ela tava muito melhor do que no começo. Sim, tava boa. Mas assim, ficar brigando por causa de nota 0, pelo amor de Deus, sabe? Vamos super. A Bela Campos também levou uma nota 0, sendo chamada de piriguete, e ela não falou nada. E Ela ficou calada mostrou, e respondeu com trabalho. respondeu com trabalho. A Maria de Fátima foi aclamadíssima, e é isso. Então, esse vídeo também é uma informação. Ensinamos a forma como se deve lidar com as críticas, às vezes, né? Fica calado. Na maioria das vezes, gente, é ignorar. Tipo, falaram mal de você? Esquece, esquece, esquece. Você Vai não lá fazer controla outra o que as coisa. outras pessoas falam de você. Então, Você não faça o controla o seu. que as outras pessoas pensam de você. Você não controla. Você não controla. Não adianta. Não adianta. Você vai querer ficar bravo, pegar ar porque falaram de você. Não vai dar certo. Não seja essa pessoa. Inclusive, essa pessoa que responde crítica é desagradável. Tá? As pessoas estão falando de você. Estão falando que você é desagradável. Estão te mandando pra terapia. Agora. Eu só vou anotar isso aqui pra levar essa coisa de a gente não pode controlar o que as pessoas pensam da gente, só pra levar. Bem, outra crítica que aconteceu. Crítica não, né? Não, também foi crítica. O viúvo de Gilberto Braga Deu uma entrevista. xingou em entrevista, xingou Manuela Dias. Pra Ele Folha tem todos também. os motivos do mundo pra ficar irritado com a versão de Vale Tudo. Tem gente que ficou com uma raiva desproporcional dessa novela, mas ele tem motivos, né? Ele era o viúvo do Gilberto Braga. Ele é o Sim. viúvo do Gilberto Braga. E aí, o que aconteceu? Ele falou que a autora não tem lastro, que acabou viralizando, inclusive, o termo, né? Sim, Então- ela não tem lastro de inteligência para fazer uma novela da monta de Vale Tudo. Eu lembro que, né? E é isso. Isso. Então, Manuela Dias estava tomando por todos os lados. Só não Também- tomou pelo lado de do Agnaldo Silva, porque o Agnaldo Silva conseguiu um contrato e aí não podia falar mal da novela. Exato, não pode. Inclusive tem vídeo aqui da gente analisando a entrevista inteira do viúvo do Gilberto Braga. Sim, recomendo lá. Quer dizer, ou não, né? Porque a gente foi muito atacado naquele vídeo, você lembra, né? Porque a Lembro. gente não ficou do lado do viúvo. E as pessoas estavam falando que a gente tava defendendo a Manuela Dias, quando na verdade a gente tava contra os dois.
Eu É, estava contra ela e contra ele, é, porque ele tem eu umas falas entendi, muito elitistas. eu entendi total o ponto dele, de ficar irritado com o remake. Realmente o Sim. remake é uma pataquada de Vale Tudo, é uma paródia de Vale Tudo, a gente já falou isso várias vezes. Mas eu acho que ele tem umas falas ali meio complicadas. Acho que não é muito. Não concordei com ele em tudo. Não preciso concordar com todo mundo em tudo, gente. Sim. É isso. E também você não precisa Ele não concordar controla o que a gente comigo. pensa dele. Enfim, E essa é a vocês não precisam lição. concordar com a gente também o tempo inteiro. Tá tudo bem. Quem também não concordou muito com críticas foi Alexandre Nero, porque acabou a novela Vale Tudo, e aí ele tentou explicar o final de Vale Tudo, porque afinal as pessoas meio que não entenderam, enfim, e ele foi tentar explicar e ele recebeu o carinho da torcida, né? E Na aí real, isso ele fez uma piada, né? E não pode. No Instagram, tem um lugar que chama Instagram que ninguém entende o subtexto. Lá não tem. Não tem. Ou você fala tudo do jeito exatamente tem que ser, ou esquece. As pessoas não vão entender. Não vão entender. Ah, usei de ironia. Não entenderam. Elas vão. Tudo ali tem que ser literal. E o Alexandre Nero caiu na bobagem de fazer meio que uma sátira, sabe? Explicar uma coisa meio numa sátira. As pessoas estavam com raiva do final de Vale Tudo. Ele explicou, falando que aquilo lá, na verdade, tinha sido um sonho e tal. E que na vida real, Marco Aurélio que tinha matado Odete, mas Odete era um. Sabe? O que eu acho que até deve ter sido uma coisa que a Manu pensou. Eu imagino que ela tenha pensado meio que por esse lado. Mas é as que pessoas foi estavam com difícil, né? Com muito. aquela direção ruim da novela, a gente não consegue pegar essas coisas também. E aí as pessoas ficaram acharam que ele tava falando a verdade. E aí as pessoas ficaram com raiva dele. E aí ele teve que gravar um outro vídeo falando que isso daí tinha sido uma piada. Então, assim, também, era outra pessoa que nem precisava ter gravado esse segundo vídeo. O que você faz quando isso acontece? Começaram a ficar doido pra cima de você? Desligou o Instagram, vai fazer outra coisa. 2 dias depois, eles vão estar brigando com outra pessoa. É assim que funciona. Mas ali, evite. Ah, fui fazer uma ironia. Evita. Twitter também. Mas Twitter menos. Mas Instagram é realmente. Senhoras, elas não vão entender o que você tá falando. Não tô falando, não sou sendo elitista, mas assim, as pessoas estão acostumadas. Tem uma linguagem lá que não cabe isso. Todo mundo no Instagram é muito literal. Não vai fazer isso. Feio fazer, deu merda. Imagine que é uma rede com pragmatismo quase português, né? Você não pode falar uma coisa Tudo é muito muito fora, né? Tudo tem que ser óbvio, assim. meio direto ao ponto. Veja a página de fofoca. O que acontece lá dentro? Você abre o comentário, a pessoa não entendeu o que está escrito. Que dirá se você tentar falar algo além do que está escrito. Não tente. Outro dia eu fui procurar uma loja de eletrodomésticos, estava lá o post que era foto, o endereço da loja e o primeiro comentário. Onde é o endereço da loja? Sabe? Às vezes, isso acontece também, né? Não, lá é especial. Essa rede social é especial. E pra fechar o bloco Vale Tudo, a gente tem que falar da treta entre Thaís Araújo e Manuela Dias, que a Thaís, a personagem dela, a Raquel, ela perde tudo no meio da novela e volta a vender sanduíche na praia, uma trama que todo mundo apontou que não fazia o menor sentido, mas a Não Manuela existe Dias na achou que original, aquilo, inclusive. sim, e aí a Manuela Dias achou que tava arrasando com aquilo, e aí depois da novela a gente veio a descobrir que Thaís Araújo teria ido conversar com a Manu, falando, gata, olha, eu faço parte do movimento negro. A galera não tá curtindo essas reviravoltas aí, não. Vamos escrever com mais responsabilidade? E aí elas teriam discutido amigavelmente e profissionalmente. Mas aí depois disso, a personagem da Raquel claramente foi sabotada pela novela. E teve uma troca de denúncias no compliance, né? Primeiro a Thaís foi lá e denunciou a Manu por causa do modo como a personagem estava sendo tratada na novela. E aí ela, né, falando que a Globo teria que rever. Teria sido uma denúncia mais geral, assim, do modo como os personagens negros estavam sendo representados em novelas no geral, porque realmente a Globo tava com problema com isso. E como ela tinha ido conversar com a Manu. Só que a Thaís deu aquela entrevista pra quem? Falando que ela não tava feliz com os rumos da Raquel. Rararara. E aí a Manu viu essa entrevista, não gostou nada e foi lá e botou a Thaís no compliance, porque diz que isso é falta de ética, você falar sobre o trabalho em público. Parararara. E não deu em nada, né? Tipo. Sim. O que eu imagino que vai acontecer é Thaís Araújo topando fazer novela em streaming, qualquer outra coisa, e Manuela Dias lá nos ameaçando com mais uma novela das 9. Inclusive, a Thaís foi convidada para fazer, acho que não seria um papel inteiro, mas uma participação em Nobreza do Amor, junto com Lázaro Ramos. Ela não aceitou.
Então, daí você já vê que ela tá, né? Eu realmente acho que a Thaís vai demorar um tempo pra voltar pra Globo. E essas foram as tretas de 2025. Meu Deus, que ano tretado, né? Muita confusão. Um ano muito cheio de confusões, né? Deve ter faltado coisa aqui. Só Sim. a Luana Piovani dava um vídeo inteiro. É, a gente Se nem a gente citou a Luana fosse. Piovani. A É, Luana ganhou um vídeo inteiro no Brasil que deu certo, aqui ela não conseguiu exato. entrar, né? Podem ir lá ver, porque, tipo assim, só a Luana Piovani já daria. Brigou com o Dado Dolabella. Todas as brigas da Luana foram com razão. Essa é a melhor Sim. parte. Inclusive, só pra lhes A dar uma briga dica, dela com o falando. Neymar foi esse ano? O Não negócio da lembro, praia? cara. Ela Foi. é tão grande que todo dia ela tá trazendo uma pauta diferente pra gente. Brigou com a Gretchen, né? Falou pra Gretchen que é maravilhosa. A Luana é maravilhosa. Inclusive, recomendo muito uma entrevista da Luana no Ambulatório da Moda. Procurem Luana Piovani, Ambulatório da Moda. Ela é uma mulher e tanto, tá? A gente fica falando dela assim, meio assim, mas ela é uma mulher e tanto. Eu admiro muito Luana Piovani. Ai, ela não sei o que, já foi, ela era contra a pandemia. As pessoas são complexas. Ela não deixa de ser uma mulher e tanto, porque ela já teve algumas, né, posicionamentos que eu não concordo também. Então é isso. Fiquem de olho que a gente vai ter ainda mais retrospectiva chegando no canal. E no final do ano vai ter a nossa premiação e nossa live de previsões. E os dois vão ser ao vivo. Tanto a premiação quanto o vídeo de previsões do ano, né? Então fiquem atentos. É isso, já vai preparando a sua roupinha de gala aí para nossa premiação, que vai ser live, e a sua roupinha branca para o nosso vídeo de previsões, que a gente vai rever as previsões que a gente fez ano passado, para ver nossa taxa de acerto. A gente tem uma tabela do Excel que a gente preencheu. E vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, o que a gente vai planejar aí. E é isso. Então, obrigado por acompanhar a gente nesse ano. Continue acompanhando os vídeos no canal, neste e no próximo ano. Este ano é Marjorie, este ano. E muito obrigado. Até mais, gente. E tchau. Tchau, gente. Conta aí pra gente qual treta é a preferida e qual a gente esqueceu que você gostou muito. Até o próximo vídeo.